Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Casamento Quase Perfeito. Este é o primeiro vídeo de uma série de muitos outros que virão, onde nós estaremos tratando sobre problemas e soluções que acontecem dentro do casamento. Hoje, eu deveria estar gravando este primeiro vídeo juntamente com a minha excelentíssima esposa. Porém, todavia, entretanto, houve alguns imprevistos e não foi possível ela estar gravando juntamente comigo. Mas ela me prometeu que da próxima vez nós estaremos aqui tratando com vocês sobre este assunto, né? O casamento quase perfeito. E dentro desse primeiro vídeo, nós estaremos tratando sobre um assunto que é muito recorrente, né, dentro dos casamentos, principalmente naqueles casamentos, né, que se iniciam, que é justamente falando sobre esta ideia, né, o casamento quase perfeito. Na verdade, algumas pessoas se casam ou entram, né, em um relacionamento achando que existe o casamento perfeito. Aquele casamento estilo Hollywood, né, que nós tanto vemos na televisão, nos filmes românticos, onde existe ali um galã, juntamente com uma moça muito bonita, que eles acabam se apaixonando e no final o filme acaba retratando uma história belíssima, maravilhosa, e um correndo na praia, e se encontrando, e se abraçando, e se beijando, aquela coisa toda. E isso leva, muitas vezes, né, os jovens, né, as moças, né, que sonham com esse casamento perfeito, com essa história romântica, o príncipe encantado, né, acabam sonhando e desejando participar. Ele passa, às vezes, uma mensagem de que esta história que acontece, né, na simulação, né, nos filmes, ela é possível, né? Mas quando nós chegamos para a realidade, a história ela é um pouco diferente, para não dizer muito. Então, justamente sobre isso que nós queremos estar falando aqui nesse primeiro vídeo, né, pois eu quero já dizer que este vídeo é para tratar sobre a verdade nua e crua, sobre a questão que envolve um casamento, que envolve um relacionamento, e eu já quero dizer para você que não existe casamento perfeito. Não existe casamento perfeito. Então, nós precisamos desfazer essa ideia, porque muitas pessoas já entram em um relacionamento achando que elas vão entrar para se completarem, que nunca vão sofrer, porque aquela pessoa que ela conheceu no namoro, ou conheceu no noivado, e aquela coisa que foi procurando conhecer aos poucos, né, o príncipe encantado, ou aquela princesa que não tem defeitos, que não tem problemas. Só que quando nós partimos para o casamento, e eu digo isso por experiência própria, a história ela é totalmente diferente. Nós vemos que, na verdade, aquele príncipe encantado, na verdade, muitas vezes ele pode ser um ogro, né, que traz consigo muitos problemas, traz consigo muitas imperfeições, juntamente com a princesa, né, que muitos homens idealizam, aquela princesa perfeita que nós vemos ali naqueles filmes românticos, aquela mulher que nunca acorda com problemas, que nunca acorda estressada, que nunca acorda com problemas de TPM, que sempre acorda com o cabelo penteado, né, com os olhos nunca acordam inchados, já acorda aquela coisa incrível, né? E também o homem, né? E na verdade não é assim. Um relacionamento é composto por duas pessoas que trazem consigo muitas imperfeições. Então vamos fazer uma simples conta matemática, se assim podemos dizer. Somemos uma pessoa cheia de imperfeições com outra pessoa cheia de imperfeições. Qual poderia ser o resultado? Um casamento perfeito? Não. Seria justamente o oposto. Pessoas que trazem as suas imperfeições para dentro de um relacionamento. Isso não quer dizer que as pessoas também não tragam seus pontos bons, seus pontos positivos. Sim, elas trazem. Mas é importante que nós tenhamos a ideia de que nem sempre será apenas pontos positivos. Haverá sim dias bons, mas também haverá dias ruins. E o problema de muitos jovens ou muitas pessoas que entram em relacionamentos, eles esquecem de que eles precisarão trazer soluções práticas, soluções inteligentes para poder lidar com os dias ruins. Eu digo isso por experiência própria, porque hoje estou com 6 anos de casado, né, juntamente com minha esposa Priscila, e eu digo para vocês que nós tivemos muitos momentos de atrito, desentendimento, principalmente porque essas duas pessoas imperfeitas, elas trazem para dentro de um relacionamento seus gostos, sua cultura, sua criação,
que muitas vezes são de mundos ou universos culturais de criação totalmente diferentes. Então, uma hora ou outra, eles acabam entrando em choque, né? Eles acabam entrando em conflito, principalmente quando, por exemplo, eu tenho uma necessidade grande, muito grande, de ver ordem, né? E muitas vezes, quando as coisas saem desta ordem que eu idealizo na minha cabeça, eu acabo que me estressando, eu tento atrito. E justamente por ter esta diferença, né, de pensamento, de ideia, de como eu enxergo as coisas, juntamente com a minha esposa, acaba em algum momento que tendo este atrito, né? E eu estava me lembrando de um episódio que eu estava assistindo juntamente com a minha esposa, que é naquele episódio muito conhecido, Friends, onde existe um personagem chamado Chandler, juntamente com uma personagem chamada Mônica, onde eles são amigos e em algum momento eles acabam se apaixonando e são duas pessoas totalmente diferentes, né? Uma é extremamente organizada, tem toque, tem transtorno obsessivo compulsivo por organização, por limpeza, e ele não, ele já é uma pessoa mais relaxada, aquela pessoa mais largadona, né, atrapalhado. Imagine só, duas pessoas de universos totalmente diferentes, culturais totalmente diferentes, indo conviver juntos. Enquanto eles estavam namorando, que é justamente isso é um retrato perfeito da vida real, que muitos casais, quando estão namorando, os atritos não aparecem tanto, né? Mas existe algum momento em que esses dois personagens, eles chegam à conclusão que precisam morar juntos porque se amam. E muitos jovens ou pessoas quando estão em um relacionamento, eles tomam essa ideia de se casarem, né, principalmente trazendo para esse lado cristão, achando que o amor ele é suficiente, ele vai suprir todas as necessidades. E não é assim que o negócio funciona. Porque o amor ele é importante, sim, ele é uma base de sustentação, sim, porém ele não é a única base. Existem muitas outras bases para que se sustente um relacionamento. E esta necessidade de conhecer o outro e de saber que em algum momento os seus gostos eram chocar com o meu, ele é extremamente importante. E trazendo também essa ideia dos personagens, eles então vão morar juntos, né, que é muitas vezes como ocorre na realidade, na vida real, e aí é que os atritos acontecem, porque os gostos, as preferências, elas se chocam. Uma hora ou outra, as preferências vão se chocar, né? E existe um momento em que ele tenta organizar a casa do jeito dele, e ela já tem o gosto dela, ela já tem aquela cultura dela, e então eles começam a se desentenderem e até pensarem, né, ali em uma separação, né, de algo que é muito prematuro, é muito novo, e é o que acontece com muitos casamentos. Por não haver esta maturidade de entender que o outro ele não é um robô, onde nós idealizamos, sonhamos que ele é daquela forma, e ele, por obrigação, tem esta necessidade de preencher todas essas ideias, essa idealização que eu joguei sobre ele. Ele não tem essa obrigação. É uma coisa que eu precisei entender, eu digo isso por experiência própria, eu acredito também da parte da minha esposa, o outro ele precisa entender que a outra pessoa ela tem os seus gostos. Ela é uma pessoa com liberdades, com gostos, assim como você. Então ele tem a liberdade para também trazer os seus gostos para dentro desse relacionamento. Não existe relacionamento onde só um traz os seus gostos e o outro deixa sua bagagem lá fora, não. As bagagens, né, elas vêm juntas. E chega uma hora em que você precisa haver ali uma convergência, né, desses gostos, dessas culturas. E aí é que muitos casais acabam tendo seus atritos. E uma coisa que eu aprendi é que não adianta apenas nós termos atritos se não temos soluções inteligentes. Eu acredito que uma das soluções inteligentes que eu estou passando para vocês, digo isso por experiência própria, é você procurar ter esta compreensão de que muitas vezes o outro ele tem os seus gostos e precisam ser respeitados, e da mesma forma o outro ele também tem o seu direito de, nos dias
em que ele acordar com seus problemas, com seus problemas emocionais, seus problemas hormonais, né, como acontece com o homem, acontece com a mulher. Ambos têm os seus problemas e nós precisamos compreender o ponto de vista do outro. Né? Eu louvo muito a Deus porque eu não tinha essa maleabilidade. Né? Foi algo que eu fui tendo que aprender com muita luta, com muita dificuldade. Já a minha esposa não, eu já percebi que ela tem essa maleabilidade, essa capacidade de compreensão muito melhor do que eu. Isso foi algo que eu precisei aprender aos trancos e barrancos. Né? E muitas vezes me estressei, muitas vezes passei por momentos de conflitos, até mesmo comigo mesmo. Né? Porque eu imaginava, como é que pode ela não ser desse jeito, ela não fazer do jeito que eu quero. E isso acaba ocasionando não só problemas no relacionamento, isso traz problemas para consigo mesmo, porque você não sabe como lidar com esta sensação. Você acaba não sabendo como administrar este conflito que acontece dentro de você. E muitas vezes você acaba adoecendo, trazendo doenças como gastrite, como houve no meu caso, problemas de origem emocional. Então, uma coisa que eu aprendi é que um relacionamento não pode haver esta necessidade neurótica de que o outro ele atenda 100% as minhas idealizações. Que ele atenda 100% aquilo que eu penso que ele deve ser, o que ela pensa que ele deve ser. Né? Na verdade, não. Nós temos que entender que cada um tem a sua personalidade, cada um tem os seus gostos, e é preciso que haja soluções inteligentes para que essas ideias e gostos personalizados eles venham convergir, né, para o propósito maior de um casamento, que é justamente a sua sustentação. Porque ninguém casa para se separar. Quem se casa, todos temos a ideia do que é um casamento. Um casamento é algo para durar, como diz, né, na hora que você está lá se casando, né, até que a morte os separe. Então, o casamento é algo para a vida toda. Ninguém se casa já pensando em se separar amanhã ou depois de amanhã. Se casa para a vida toda. Então, para isso é necessário sustentação. Né? Isso é assunto para outro vídeo, onde nós estaremos gravando, estaremos falando, justamente, espero que minha esposa possa estar aqui comigo, que é justamente aí onde muitos casais erram. Eles pensam a solução melhor, é a mais fácil, que é justamente o que? O escape. Teve problemas, não conseguimos nos adequar, não conseguimos nos entender, ele tem gosto totalmente diferente do meu, ela tem gosto totalmente diferente da minha, ele tem uma bagagem que eu não aceito, e a primeira solução é fugir, é divórcio, e isso aí já vai entrar outros assuntos que nós estaremos falando no próximo vídeo. Mas o resumo o casamento ele não é feito para dar errado, o casamento é feito para dar certo. E para isso é necessário que o casal, tanto de um lado como do outro, tenha inteligência emocional para aprender a administrar essas diferenças que acontecem dentro do casamento. Porque, como já disse, não existe casamento perfeito. Por mais que o casamento ele seja bom, por mais que um casal ele consiga se entender, a verdade é que pode existir casamentos quase perfeitos, mas perfeito, infelizmente, ainda não. Tá ok? Então, um abraço, até o próximo vídeo, onde nós estaremos dando continuidade, falando justamente sobre as soluções inteligentes para um casamento. Ok? Deus abençoe e até a próxima. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao nosso espaço. Meu Deus do céu, dizer um outro nome. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Casamento Quase Perfeito. Aqui nós estaremos tratando de uma série de vídeos. Esse é o primeiro quadro, uma série de vídeos. Oh, amor. Obrigado.
aparece nessa mensageria. É só faltava agora.